Boa noite, queridos irmãos. Vamos nos concentrar nas nossas tarefas da noite, no aprendizado, para que possamos, nesses momentos, entrar em contato com o amigo divino Jesus, né? E recebermos aquilo que viemos buscar. Todos nós viemos em busca de ajuda da misericórdia divina para o sustento do nosso corpo físico e do nosso espírito, esse alimento tão importante para todos nós. Pedindo a Jesus que nos dê força, coragem para compreender as lições da noite e colocá-las em nossas vidas, através da palavra, do pensamento, do sentimento e das nossas ações, sempre testemunhando o quanto Jesus está dentro de nós. Nesse momento, te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade, por esse amparo de nos encontrarmos reunidos, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, te rogando que seja a nossa inspiração, que nos ajude a iluminar a nossa consciência, nos libertando de pensamentos que atrasam o nosso progresso espiritual. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição do livro Jesus no Lar, a de número 16, né? Vamos ter certeza também que todos nós que aqui nos encontramos, aqueles parentes nossos que não puderam vir, mas que se encontram em casa, todos eles recebem a presença, a visita dos nossos benfeitores. Em casa, eles vão visitar aqueles que a gente coloca o nome, pedindo a Jesus, né, que os visite, que os ajude, porque ainda não despertaram para estar junto conosco. Eles são visitados e nós também somos visitados para conhecer o que sentimento é o nosso, que colocamos o nome do irmão ali, que sentimentos trazemos para ajudá-los. E eles nos encontram no salão, todos nós colocamos o nome. Aquele que estiver aqui presente são também encontrados aqui no salão para eles poderem conhecer em nós o desejo que temos para ajudar aqueles que estão junto conosco ou não, que não vieram, que estão fora do corpo. Todos recebem essa presença divina. Então nós vamos estudar uma lição que nos traz o título: o auxílio mútuo. Então, quando nós auxiliamos, nós sabemos que temos, né, de toda a ação, uma reação, uma volta, de tudo que fazemos. E nos conta a história de que, diante de muitos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto à necessidade da salvação. Todos somos preocupados com a salvação, né? Nos salvarmos. E depois Mateus comentou também, o aspecto menos agradável do trabalho. Então, Mateus já se fixou na dificuldade do trabalho, de auxiliar os outros, porque nós precisamos, né, ter algo nosso, como Jesus diz, né? Na hora que pediram, os seus apóstolos pediram para ele que deveria repartir, né, alimentar aquela multidão, e Jesus perguntou para todos aqueles que estavam presentes: que tu tendes? Que tu tendes? Aí eles responderam, né, 5 pão, 2 peixes. E nós vamos levar para o campo espiritual, nós vamos ver que nós temos que ter alimento para nós e para os outros que vamos servir. Então, Mateus se preocupou, né, da dificuldade do trabalho. E Filipe opinou que é sempre muito difícil, olha o que Filipe falou, é sempre muito difícil atender a própria situação, quando nos consagramos ao socorro dos outros. Então, veja bem, o preparo
que temos que ter em harmonia conosco mesmo, sempre buscando viver aquilo que ensinamos para os outros, que vai nos dar sustentação. E todos encontram dificuldade para servir. É tarefa, né, não fácil ainda para nós. Jesus, né, ele ouviu os apóstolos em silêncio e quanto às discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Aí Jesus ouviu, né? Todo mundo sente dificuldade. Como fazer para a gente ajudar, auxiliar alguém, né? Aí Jesus simplesmente, olha só a história que Jesus contou para aqueles apóstolos na época. Ele diz assim: em uma zona montanhosa, através de regiões desertas, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Imagine, eles também enfermos, caminhando, tentando se esconder do frio, do vento, e ele encontrou ali uma criança semi-morta, quase que congelada, né? Aí um deles fixou o singular achado e clamou, irritadiço: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. Olha só, a gente age assim, né? Na hora que a ventania do tempo, da tempestade interior, das aflições, das dificuldades, estão nos trazendo grandes tempestades, como a gente vai ajudar o outro, né? Aí a gente diz, não tem jeito, eu tenho que me proteger, eu tenho que cuidar de mim, senão eu também vou morrer congelado, eu também vou morrer, vou desencarnar nesse momento de tanta aflição, de tanta dificuldade. Se irritou e falou que não, ele precisava se proteger. A hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos à frente. Mas o outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Essa lição, trazendo para o nosso dia a dia, quantas vezes nós vemos, tanto encarnado como desencarnado, como nós, né? Nessas aflições, nessas tempestades de família, de desentendimento, de aflição pela situação, das dificuldades, da enfermidade, nos desesperamos. Aí a gente passa, né? E não liga para o irmão, não busca saber o que ele sente, a dor dele, conversar, né? Ser fraterno. A gente passa, não, eu tenho que me proteger, se ele está doente assim, imagine eu que também já não estou bem aqui na Terra, né? Porque todos somos enfermos. Mas o outro amigo falou, vamos socorrer o pequeno, porque ele é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o Senhor. Disse o companheiro endurecido, sinto-me cansado e doente. A gente também diz, né? Eu também tenho muita preocupação em casa, muitas dificuldades no meu lar, com a minha família, com o meu trabalho, né? Eu tenho que cuidar da minha vida, colocar, né, certinho, para depois a gente socorrer alguém com uma palavra, com um abraço, com um sorriso. Então, este desconhecido seria um peso insuportável. Olha o que disse o irmão, né? Mas eu socorrer ele, eu vou ter que renunciar a muitas coisas para a gente ajudar alguém. Eu vou ter que ser compreensivo, paciente, né? E é um peso insuportável. Se você não tiver, né, esse conhecimento que Jesus nos ensina, vivendo dentro da gente, a gente não consegue ajudar o outro a caminhar, porque ele nos torna peso insuportável. Temos frio e tempestades. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. Veja bem,
Avançou para diante em largas passadas, e ele saiu caminhando mais rápido ainda. O viajor de bom sentimento, olha só, contudo, inclinou-se para o menino estendido no chão, demorou-se algum minuto, colocou paternalmente ao próprio peito, né? Aconchegou o menino, catou o menino onde estava ali no chão, gelado, quase sem vida física, aconchegou ainda mais e marchou adiante, embora menos rápido. Só que ele estava socorrendo o menino, ele tinha que andar mais devagar um pouco. O outro apressou o passo. Mas olha bem o que acontece conosco, isso aqui é a nossa vida. Então, o que acontece aqui? A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Então, ele estava caminhando para uma hospedaria para se esconder do vento, da chuva, do vento gelado, do frio que estava muito grande. E ele demorou um pouco mais, mas ele levou o menino com ele não deixou o menino para trás. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Ele não conseguiu encontrar com o colega que veio mais rápido que ele, porque ele estava se protegendo do frio. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. Veja bem, ele quis se proteger tanto e abandonou aquela criança. Mas o outro falou, não, eu vou levá-lo, ele é nosso irmão em humanidade. Então, nós temos que ver isso, sentir isso, realizar essa tarefa, sentir que aquele que está mais com um frio maior na estrada, quer dizer, com mais dificuldades do que nós, que a gente possa carregá-lo no colo até, muitas vezes, né? E no outro dia ele foi encontrado sem vida. Aí, seguindo a pressa e a sós, ele seguiu as pressas e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se. Não resistiu à onda de frio que fizera violenta e tombou encharcado, sem recurso com o que pudesse fazer face ao congelamento. Quer dizer, ele não tinha mais recurso próprio para aquecer o corpo, ele se entregou ao congelamento. E muitas vezes a gente também passa uma existência e a gente deixa se congelar o coração, o sentimento. A gente não tem aquele calor humanitário, né, fraterno, de ver alguém batendo na nossa porta ou nos convidando a ser melhor, de socorrê-lo, de diminuir o seu frio, diminuir as suas dificuldades. E então o companheiro recebendo em troca o suave calor, o outro companheiro já chegou no ponto determinado, porque ele carregou o menino, e esse companheiro recebendo em troca, olha como um auxílio mútuo, né? A gente auxilia e é auxiliado. Em troca, suave calor da criança, porque o jovem, ele é mais fácil de aquecer o corpo físico, né? E na proteção que ele deu à criança, ele também pôde se aquecer com o calor da criança, que sustentavam junto do próprio coração, no seu peito. Segurou os obstáculos, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Quer dizer, ele socorreu o companheiro gelado, o menino caído, e o calor daquela criança, Deus aumentou para ajudar ele a socorrer a criança, ele também foi socorrido, ele também se aqueceu mais. E muitas vezes a gente se aquece, né? Quando a gente chega, às vezes, em um recinto onde tem irmãos mais necessitados que a gente, porque todos somos, mas a gente se sente assim, aquecido o coração, porque a gente fez algo, né? Parece que fortaleceu. Olha, eu não tenho dificuldade, porque diante de tanta dificuldade de irmãos nossos, eu parece que me sinto ainda agradecida por Deus, por não sofrer tanto, por não ter tanto frio na minha caminhada aqui na terra.
ainda não deixei congelar o meu sentimento. E o que acontece? Descobriu a sublimidade do auxílio mútuo, esse segundo senhor, ele descobriu, né, a sublimidade do auxílio mútuo. Ele pôde conhecer, vai e volta das nossas ações, né? O socorro a alguém, ele volta para nós. Nós não sabemos quando, mas no momento certo, a gente encontra quem também aquece o nosso coração, socorre a nossa mente, mudando o nosso pensamento, nos socorrendo de todo jeito, ajudando ao menino abandonado a ajudar a si mesmo. Olha aí, a gente às vezes não pensa isso, né? Eu ajudo, não que a gente vai fazer um bem já pensando, nossa, para mim ser socorrido, para mim ser ajudado. Não, porque a lei de Deus, ela vai e volta. Se a ação é boa, ela volta nos socorrendo. Mas, ao contrário, também a gente recebe de retorno o que fazemos. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguiria triunfar nos percalços da senda. Então, ele se sacrificou, carregando um peso a mais, uma criança junto com ele, gelada, ele também naquele frio, mas o calor dos dois no seu peito, no seu coração, fez com que ele pudesse avançar, mesmo que com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da estrada, das dificuldades da estrada, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Veja bem, todos nós nos preocupamos com a salvação nossa, né? Será que eu encontrei o caminho? Será que eu vou conseguir me salvar? E essa salvação, ela vem através da gente estender o nosso coração para ajudar o outro, em todas as situações. A história singela que Jesus, né, trouxe daqueles irmãos, deixaram os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantadiços. As mulheres choraram quando Jesus contou essa história, né? Porque quem não tem um filho? Todos temos, né? E os homens se entreolharam, meu Deus, que bênção, né? Quando a gente socorre alguém, vai chegar a nossa hora que a gente vai precisar de alguém também, e vamos receber. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente. Olha só o que Jesus falou a esses irmãos e está falando a nós. Não vamos deixar o frio do nosso coração congelar os nossos sentimentos. Não vamos deixar que o frio entre no nosso pensamento e que interrompa de que a gente possa vibrar no bem em benefício de um irmão nosso na caminhada aqui na terra. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem, olha só o que Jesus falou, a mais eloquente e exata testemunha de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. O que fazemos? Nós vamos dar testemunho de que Jesus está dentro de nós, testemunhando com a nossa própria vida, ajudando, seremos ajudados, né? Então, na obra do Cristo, Ele nos convida a servirmos. Aquele que amparamos constitui nossos sustentáculos. Olha que interessante. Aquela pessoa que a gente ajudou, que a gente falou com ela, disse palavras de sustentação para o equilíbrio dela, também vai ser a nossa sustentação amanhã, porque nós não sabemos quando vamos também se encontrar na mesma situação daquele irmão que o frio dos corações faz com que alguém gele sem o auxílio, sem assistência no campo da fome, da roupa, do alimento espiritual, que é o que temos, o que aprendemos com o Evangelho, nós podemos passar por os nossos irmãos. Então, vamos lembrar sempre que o maior testemunho que o homem aqui na terra pode dar na sua vida,
e nas obras de Deus é fazendo bem, dando continuação à tarefa do bem. Aquele que amparamos constitui nossos sustentáculos. Será que a gente já aprendeu isso? Não é? Aquele que a gente ajuda vai ser o sustentáculo nosso amanhã? O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Olha que bênção, né? Ninguém duvide, Jesus falando, ninguém duvide. Um homem sozinho, olha só, um homem sozinho, e simplesmente um adorno vivo da solidão. Um homem sozinho. Como Jesus fala, um homem, todos nós, né? Mulheres e homens. Ele não passa de um simples adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor de auxílio comum. Qualquer um dos nossos irmãos podemos encontrar na estrada da vida, né? E nos auxiliar. Muitas vezes nem aquele irmão que a gente fez alguma coisa em benefício dele, nós não encontramos mais. Mas como a gente fez o bem, né, a gente recebe de outros irmãos. Olha que lição importante para nós. Ajudando, disse Jesus, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei de Deus, a lei divina. Veja bem. Que lição que nos orienta para a nossa salvação. A gente quer se salvar, mas quando encontramos um irmão com mais dificuldade que a nossa, a gente diz que é enfermo também, como o nosso irmão da história, que a gente é muito doente, que a gente é muito impossibilitado, não temos condições, mas se buscarmos dentro de nós o que já temos de alimento, de conhecimento espiritual, nós vamos poder distribuir algo sim. Aí do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar a lição ouvirás de certo. Então, nessa tarefa, como os nossos irmãos estavam tão preocupados com o trabalho, Filipe ainda falou, essas tarefas são difíceis, né? A gente fazer, porque a gente precisa. Ninguém dá o que não tem. Então, a gente precisa primeiro conhecer, viver o Evangelho, para que a gente possa doar. E aqui, através do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30, ouvirás de certo, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Foi o que falamos para Jesus, né? Se é o rei, salva-te a ti mesmo, agora no momento da crucificação, e desce da cruz. Mas nós vamos ouvir o que nós precisamos aprender sobre esse texto do Evangelho de Marcos. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes do testemunho. Veja bem, o nosso irmão encontrou. Eu sou doente e também está muito frio, eu tenho que me proteger. Tentação do mal. Quando a gente pensa em socorrer o outro, todos somos socorridos. Mas a gente vai ouvir, tem que ter cuidado, porque na hora que você quer ser útil, alguma coisa acontece. Uma avó chega e fala, não, você também é doente, você também precisa de ajuda, né? E ele faz várias perguntas. Se em verdade vives à procura do Cristo, será que estamos aqui na casa, reunidos nesse momento, buscando tratamento, buscando estudar? Será que nós estamos em busca do Cristo? Por que choras sob o fardo das provações? Né? Se nós estamos buscando Jesus, nós sabemos, conhecemos de perto, né, as dores que Jesus passou no meio de nós. Aí a lição de hoje nos fala, se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? Sobre a sua dor, sobre a sua dificuldade, né? Aí ele faz outra pergunta, de que te serve a fé? Que a gente fala, eu tenho fé, né? Mas não me aconteça nada, porque eu já não tenho mais aquela fé que eu pensei que tinha. De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Aí a gente fica perguntando, né? Mas
como nós vimos Chico Xavier, né? Passou por tanta dificuldade, tantas dores, tantas enfermidades, e a gente fica perguntando assim, por que tanta fé e passar por tanta dor? Sentir, provar no seu corpo físico tanta dor, né? São perguntas. Mais uma pergunta, se és médium, com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não livraram as amarguras? E a gente pergunta, né? Mas, meu Deus, se eu tenho um protetor espiritual, todos temos, né? Por que eles não tiram essas dificuldades da nossa vida? Por que ele não me ajudou antes de acontecer determinada situação na minha vida, né? São perguntas. Mais outra. Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Não devemos comentar obstáculos. Se nós guardamos conosco confiança em Jesus, por que a gente ficar assim, relembrando dificuldade, dor, sofrimento? Jamais. Vamos nos libertar desses obstáculos. Aí Emmanuel faz outra pergunta. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, porque a gente diz, a gente confessa, a doutrina nos traz esclarecimentos luminosos para o nosso caminhar aqui na Terra. Então, se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? E na hora da aflição a gente para a tarefa da gente, deixa tudo para trás, né? Mas a gente até ontem, antes do sofrimento, a gente tinha a doutrina, o Espiritismo como luz para a nossa vida. Então não apagou a nossa luz, né? Vamos pensar. Por que a gente demora em aflições? Essas aflições a gente diz, parece que não passa, né? Cada dia maior. E ele diz assim, registrarás interrogações como essa a cada passo. Nós devemos registrar essas dificuldades, essas aflições, mas analisar se a doutrina nos ilumina, se o Espiritismo é uma doutrina que nos traz luz, por que a gente ficar nas aflições, na sombra, o tempo todo? Achando que não vamos conseguir, que está tudo difícil, que o bem não vai se realizar aqui na Terra. Vamos, né? Garantir a nós mesmos que estamos iluminados com conhecimentos que Jesus nos trouxe para nós. E ele continua dizendo assim, é necessário te reveles à altura do conhecimento superior, o que nós comentamos, para ajudar, para auxiliar, nós precisamos já ter um conhecimento, olha aí. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior, com a bondade divina de favorecer, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na condição de conforto imediatista. Não é porque eu ajudei, agora eu não posso sofrer, eu tenho que ser ajudado pelos benfeitores de imediato. Eu preciso de repousar, né, de um conforto melhor. E ele diz assim, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam, né, se a gente não movimentar ele, na direção do conforto imediatista da carne, mas sim do rumo do burilamento espiritual pelo tempo afora. Não vai nos acontecer uns momentos da gente ficar tranquilo, que, graças a Deus, sarei, não tenho que me preocupar com mais nada, né? Não vai assim. Na carne, nós, muitas vezes, não vamos ter de imediato essa consolação. Consolação temos, esse repouso, que ainda pensamos ter, porque a gente acha que é caridoso, acha que faz as coisas, já devia estar melhor para nós, né? Mas não vai ser assim, ele diz assim, mas sim no rumo do burilamento, vai nos servir para a gente tirar os vícios, os maus hábitos, os maus pensamentos, más palavras que guardamos conosco, e vai seguir conosco tempo afora, toda a nossa existência. E ele diz mais, Emmanuel, ensinarás com o teu exemplo.
E a gente pensa que é lendo para os outros, ensinando os outros. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagem, né? A gente vai ensinar para os outros, testemunhando a nossa vida, que o Evangelho não é oficina de vantagem na experiência material, mas sim tempo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna, porque somos espíritos eternos. Então vai prosseguir conosco a vida inteira. Saímos do corpo, continuamos também tentando implantar nossa vida, lutando para isso, ensinando com o exemplo do Evangelho, que ele não é oficina de vantagem. Eu vou estudar Evangelho porque eu vou ter mais vantagem que o outro. Não, você vai aprender no Evangelho a consertar você mesmo diante da vida. Olha que lição preciosa, né? Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo que te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando os outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo. E a gente pede primeiro para a gente, né? Depois eu pedi a Jesus que me ajude, que me sustente para mim ser uma médium que possa ajudar, não só em tarefas de fenômenos mediúnicos, mas em toda tarefa, na minha vida, no lar, no trabalho, na casa, onde estivermos, na rua, no trabalho, né? E a gente vai ajudar antes de pedir a Deus auxílio para nós mesmos. Como quem sabe que a lei do amor é sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro do semelhante. Então, nós sabemos que o amor é sustentáculo do universo e que o socorro, né, é natural para todos nós, a quem se consagra ao socorro do semelhante. Ele volta. Todo socorro prestado, nós também recebemos socorro da própria natureza, do próprio universo. E Emmanuel diz: converterás o Espiritismo na tua senda, em força educativa da tua alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às suas conveniências. Porque a gente quer explicar, quer ensinar, para que todos, né, pensem igual a gente, façam igual a gente. É conveniência nossa, nós temos que seguir o Evangelho de Jesus. Buscará a luz onde a luz se encontre, desculparás toda ofensa. Olha aí, dá o testemunho do Evangelho, né? Que ele não é oficina de vantagem, que a gente vai se conhecer estudando o Evangelho, vai saber quem somos, vai saber das nossas faltas, não só de agora, mas das nossas encarnações passadas. E a gente vai desculpar toda ofensa, vai eleger na fraternidade a tua bandeira, a nossa bandeira. Significa que aquele que vê um irmão que ajuda o outro, todas as vezes que a gente olhar para ele, a gente fala, não, a bandeira dele é a fraternidade, é uma pessoa boa, é uma pessoa que não mede esforços para ajudar quem quer que seja o seu semelhante que ele encontrar no seu caminho. Veja bem, a nossa bandeira deve ser eleger a fraternidade, sermos fraternos, sermos bons. Julgarás o verbo servir onde estiver. Agora eu não posso, porque agora eu tenho uma tarefa, não podemos servir. Todos os lugares que tivermos, vamos conjugar o verbo servir onde a gente estiver. Aonde estivermos aqui na terra. Começarás o trabalho de redenção, sabe aonde e com quem? Dentro da gente. Quando a gente agir assim, nós vamos iniciar o trabalho renovador e de ascensão espiritual dentro da gente. Orarás por quem te firas ou calunie, amarás os problemas do adversário, ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado,
Não passará sobre a terra sem os assédios da incompreensão, do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado. Veja bem, o próprio Cristo, que já tinha condições de passar pela prova, também foi visado pela incompreensão, pelo assédio, né, de tudo aquilo que é contrário ao bem, pelo escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daquele que, lhe rodeando o madeiro de sacrifício, na hora da crucificação de Jesus, né, rodeando o madeiro de sacrifício, lhes gritavam, veja bem, zombeteiros e irônicos, salve-te, desces da cruz. Veja bem, e por que Jesus renunciou a todo mal? Para que ele pudesse não se comprometer conosco. Porque se Jesus descesse da cruz, né, não aceitasse aquela situação, ele seria como nós, porque nós estamos sempre nos questionando, por que sofro, né? Por que passo por dificuldades? O que aconteceu comigo? Eu que não sou boa, né? A gente acredita que é bom. E Jesus não pensou nisso, que ele era bom, que ele veio nos ajudar, que ele é e continua sendo. Ele aceitou o sacrifício da sua própria vida. Ele não desceu da cruz para dizer que nós, né, estávamos errados na ação que fizemos com ele. Por isso estamos aqui na terra, para aprender com essas lições a também viver esse apostolado do Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude a estarmos conscientes de que devemos ajudar aonde estivermos e que a nossa bandeira, como cristão, como filhos de Deus, seja a fraternidade. Nós vamos pedir aos nossos irmãos que possam continuar sentados, enquanto nós nos movimentamos os médios para o trabalho de recepção àqueles que irão também passar conosco na tarefa da noite, no socorro que os nossos benfeitores estão distribuindo com todos nós. Que assim seja.